O Mais Saúde está de volta na tela da NTV, você acompanhando em canal aberto através do 8.1. Estamos nos nossos canais também na internet para Patos de Minas, Brasil, mundão afora. Participe com a gente agora, o assunto é sério. Quando a gente fala de emagrecimento, de obesidade, a nossa audiência, a gente sabe que sobe a participação também aqui através do nosso WhatsApp, consultório aberto, e é sim para você participar. Quantas vezes você já tentou emagrecer e voltou ao peso ou até mais? Vamos falar de tratamentos contra obesidade. Emagrecer para sempre. Eu já te pergunto para você aí do outro lado. Como é que anda o seu equilíbrio emocional? Aonde isso tem a ver com o emagrecimento da forma correta? Quem vai participar com a gente é ele, o Dr. Ricardo Peão, que é psiquiatra, que é nutrólogo e psicoterapeuta. Dr. Ricardo, prazer revê-lo e recebê-lo mais uma vez aqui no Mais Saúde. Boa noite, David. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez, lutando para ajudar você a ser um vencedor, o Marquinho a ser outro vencedor, e que muitas outras pessoas que nos acompanham aprendam e também sejam vencedores nessa luta contra a obesidade. Tá aqui o Marquinho, o Marcos Alves, que é paciente e é também barbeiro aqui em Patos de Minas, nosso amigo. Prazer revê-lo, seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Prazer é meu. Como é que anda aí o tratamento lá, as conversas? Vou falar tratamento, mas o bate-papo, as conversas, a nova vida ali com o atendimento do Dr. Ricardo Peão. Aí tá indo tudo bem, graças a Deus. Tem gostado? Tem, muito. Tem evoluído, Marcos? Uai, por enquanto eu tô meio parado, mas tô indo. Houve alguns estressezinhos aí, mas tô indo. E é sobre isso que a gente vai falar. Você de casa, não saia daí não. E é isso, o estresse existe para todo mundo. Os problemas estão aí. E como enfrentar isso junto, fazendo algo para emagrecer? Dr. Ricardo Peão, responde pra gente. Então, é isso mesmo? Muito bem. Sem dúvida alguma, o grande vilão, aquele que impede as pessoas de emagrecerem e manterem é o estresse, né? Há mais de 20 anos eu estou de olho nisso e agora sinto que cheguei num estágio assim, bem evoluído da minha pesquisa. Da sua pesquisa. E a sua pesquisa, para quem está chegando agora, acompanhando o programa, muita gente já vem acompanhando a série de programas com o Dr. Ricardo Peão, que a gente fala sobre o emagrecimento, sobre o tratamento da obesidade. Explica para o pessoal de casa, o Dr. Ricardo. Vou pedir para ele, que é o doutor, ele que tem autoridade, para poder explicar para você de casa. Como é que funciona? Obrigado, Gustavo, por estar atendendo aqui os nossos convidados. Como é que funciona? Realizando um atendimento por semana, com duração de 30 minutos, é perfeitamente possível que, utilizando recursos da nutrologia, da psicoterapia e da psiquiatria, quando necessário, a gente possa conseguir fazer com que as pessoas realmente voltem a sonhar em emagrecer para sempre. Volte a ter esperança. Na prática, no mundo, isso não existe. Não há nenhum tratamento, não há nenhum medicamento, nem cirurgia bariátrica ajuda bem a grande maioria dos pacientes. Não tem nada que funciona. É um assunto importante, que a gente tem visto de pessoal que tem aderido à cirurgia bariátrica e não tem resolvido a questão da obesidade. Os números são grandes, né, doutor? Sim, isso mesmo. E falando de números, vamos começar? Vamos lá. Vou pedir para a produção colocar aí na imagem o gráfico do nosso convidado que está aqui com a gente, que é o Marcos Alves, e o doutor vai explicando. Vou pedir para colocar para a gente aqui no estúdio também, assim que possível, que fica mais fácil para o doutor Ricardo Peão esclarecendo para o pessoal de casa. Doutor, fique à vontade. Muito bem. Nós temos aí o gráfico do Marcos. Nós observamos, o David, que depois do dia 25 de março, ou seja, essas últimas semanas, as últimas 4 semanas, nós tivemos aqui no dia 25 de março e hoje é 29 de abril, né? Um mês. Então nós fechamos esse mês. Nós observamos que o Marcos, ele fechou no 0 a 0. Ou seja, aparentemente, o Marcos não está indo muito bem. Porém, em termos de recursos nutrológicos, o Marcos está muito mais evoluído que você. E a nossa meta agora, David, daqui a pouco o pessoal vai ficar encantado com o seu gráfico, né? E a nossa meta agora é ajudar o Marcos a entender o que está travando ele, porque ele é bem comporta muito bem, é muito esforçado, não falta, e mesmo assim está apresentando essa dificuldade. Está estabilizado. Veja bem,
era-se de se esperar que ele perdesse mais peso, como ele disse há pouco. Mas eu estou suspeitando de 2 grandes problemas. Um deles são estresses muito sutis que ele não percebe muito bem. E o segundo é que o Marcos, nas festividades, nos fins de semana, ele extrapola um pouco. E aí vem a mais terrível das descobertas. O Marcos, a necessidade diária, de ingestão diária de caloria é muito baixa. A necessidade dele é de em torno de 1.000 calorias apenas por dia. Ou seja, a média do brasileiro é em torno de 2.000. Então ele se situa aí na metade. Na metade, ou seja, o Marcos, ele naturalmente vai enfrentar mais dificuldades. E aí, ô Marcos, eu quero mudar a minha estratégia com você, porque eu sou extremamente versátil, David. Eu gostaria de ver você, ao invés de um encontro semanal de 30 minutos, 2 encontros de 15 minutos, para mim fechar o cerco e realmente identificar tudo que está atrapalhando você na evolução do tratamento. Você topa? Opa. Ótimo. Então tá feito um novo compromisso comigo. Vou ver o Marquinhos 2 vezes por semana e eu espero que daqui a 4 semanas eu já possa estar realmente desvendando esse mistério. No próximo programa. Vamos continuar nesse gráfico aí, para o pessoal que está chegando agora. O Marcos está aqui com a gente, ele é paciente, topou o desafio, o tratamento com o Dr. Ricardo Peão. Ele chegou lá no consultório, ele estava com 89 quilos, é isso, doutor? Isso, em janeiro, ele estava com 89 quilos. Depois ele foi para 88, né, bem dizer aí, em fevereiro, e em março para 86,5, e um mês depois, agora no mês de abril, ele manteve os 86,5 kg. Exatamente, David. Isso, só para o pessoal de casa entender. Então agora, por não ter baixado o peso, pode voltar para a gente aqui, produção. O Dr. Ricardo Peão fez aí o desafio para fazer o atendimento com o Marcos 2 vezes na semana. Estarei mais perto do Marquinhos e eu já tenho suspeitas. Acredito que nesse mês vou matar essas charadas e ele vai voltar com certeza. A perder com mais facilidade. Anos, doutor, são quantos anos lidando e trabalhando nessa questão Inclusive hoje eu trouxe um caso interessante de um paciente que emagreceu 65 quilos sem remédio. Olha, vamos falar sobre isso. Desde 2002 eu estou de olho tentando entender o que acontece na mente das pessoas que tornam tão difícil o emagrecer para sempre. Já são 22 anos, David. Topou o desafio. De toda forma, de 89 a 86,5, pelo menos não aumentou, né, doutor? Isso mesmo. Lado, né, Marcos? Ele perdeu 2 quilos nessa temporada, isso mesmo. Tá indo devagar, mas tá indo. É isso. Vamos pro próximo gráfico? Muito bem. A gente tem bastante material aqui. Vamos lá, próximo gráfico é o meu. É o isso? seu, David. Vamos lá, já está na tela. Muito bem, nossa produção. Já está aí na tela. O que é isso? Pessoal de casa, preste atenção. Veja bem, o David, ele começou o tratamento em novembro do ano passado, fim de ano. Também com 88 quilos. Ele estava com 88 quilos. Porém, nos últimos 4 meses que antecederam o seu tratamento, o que aconteceu, David? Estávamos aumentando o peso, estávamos na famosa bolha, na verdade, naquela depressão. Isso, um pouquinho mais de 1 quilograma por mês, por estar um pouco depressivo e muito estressado, cheio de problemas a serem bem resolvidos. É verdade isso. Esse é o meu diagnóstico, pessoal que está ligando aí agora. E vamos lá, doutor, complementa. Então, o David saiu de 88 e praticamente já chegou em 78, né, David? 77,800. Isso. 77,800. Você perdeu 8 quilos e 200. 10 quilos. 10 quilos e 200. Tô reduzindo aí o seu peso, né? Tô aqui para comemorar que eu 10 quilos e 200. Isso. E veja bem, David. O David, curiosamente, ele reagiu muito bem à psicoterapia. Não precisou tomar remédios para melhorar do seu quadro depressivo.
ele tem uma desenvoltura muito grande a nível do campo emocional, ele é guerreiro, enfrenta os problemas, chora quando é preciso. É isso. E você ganhou peso, David, durante esses meses de tratamento? Você ganhou peso em 2 situações. Olha que interessante, né? Em momentos em que você estava estressado e eu não pude estar do seu lado. Momentos em que eu estava de recesso, a primeira vez que você ganhou peso, chegou a 87, né, no início do tratamento. Aquelas 2 bolinhas pretas significa que o David não foi atendido, né? Não foi atendido. E posteriormente, quando você chegou ali a 83,8, você passou por eu estava de recesso, um recesso de feriado, e você passou por outro estresse. Olha que interessante, né? A importância do estresse. Se o profissional não está ligado nisso, né? Muitas vezes ele acha que o paciente não está levando a sério o tratamento. Seria o caso do Marquinhos. Ele já teria recebido bronca com muito profissional por aí, né? E eu estou lá ligado, morrendo de curiosidade para decifrar o mistério e ajudá-lo a perder peso. Então o David em breve vai atingir a sua meta, né, David? Está num momento bacana emocionalmente, né? Isso, acredito que sim, porque... sabe por que eu falo acredito? Sim, a gente tem que ser muito transparente, até quando eu aceitei esse desafio, né, Marcos? E a gente tem que falar a verdade. A gente está numa televisão onde eu trabalho, canal aberto, não é porque eu sou paciente, a gente vai falar. Quando eu cheguei lá no consultório, nesse gráfico que tá na tela, nessa subida aí, bem no cantinho aí, 88 quilos, eu achava, doutor, que eu estava bem. Quem está com depressão, muitos vão identificar com isso que eu estou falando. Quem está no momento de depressão, na famosa bolha, está ali não quer aceitar que realmente precisa de ajuda. Imagina eu na televisão, né, a roda de amigo grande, tá no rádio, alegria, festividades. Eu não imaginava que eu teria essa depressão. Mesmo sendo um profissional bem informado. Exatamente. Incrível. É por causa disso que eu tenho que falar a verdade aqui no programa. E aí quando eu cheguei lá com o doutor Ricardo Peão, foi o prazo de olhar, de conversar, e aí tá aí o resultado. Que bom que estamos caminhando e evoluindo. E não precisou de remédios. Marcos precisou de remédio? Sem remédio. É isso, vamos pro nosso intervalo? Sim, muito bem. Depois perfeito. A gente tem mais gráfico e a gente tem esse caso de quantos o paciente emagreceu quanto com o doutor? 65 quilos. Em quanto tempo? Em 4 anos e 4 meses. 65 quilos. 65 quilos. Gente, quer saber essa história? Vamos pro nosso intervalo rapidinho, daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Estamos de volta com Mais Saúde aqui em 8.1, canal aberto na NTV. A gente volta falando sobre obesidade, o tratamento certo para você com quem entende do assunto. Estamos aqui com o Dr. Ricardo Peão e também com o Marcos Alves, que é paciente, e comigo também apresentador e paciente do Dr. Ricardo Peão. Mostramos agora mesmo o meu gráfico, o do Marcos, e pergunto para o Marcos mais uma vez. Com a ajuda de medicamento, Marcos? Não, nenhum. Sem medicamento? Nenhum comprimido. É isso. Isso é importante a gente deixar claro para quem está acompanhando o programa. Vamos para a imagem 3, para começar já esse bloco, tá cheio de informação. A gente vai pedir aí para o pessoal da produção colocar isso. Aí, ó, tratamento integrado da obesidade. Vai colocar para a gente aqui no estúdio, enquanto o Dr. Ricardo Peão comenta sobre esse gráfico. Esse caso ele é fascinante, David, fascinante. Porque, como eu já disse, sem remédio, apenas com reeducação alimentar e atividade física. No princípio, eu nem o incentivei a fazer atividade física, ele chegou assim, meio desanimadinho, tal, no consultório, né? Não estava muito bem também. E, naturalmente, foi desenvolvendo a necessidade, a importância, ele foi percebendo isso, de fazer atividade física. Então, foi com reeducação alimentar, né? E muita atividade física. Esse paciente, ele iniciou o tratamento em outubro de 2005. Eu comecei com os grupos de reeducação alimentar, David. Eu almoçava com esse pessoal 2 vezes por semana. Durante um período de 1 hora, eu convivia com
4 grupos de pacientes, cada grupo com 7 pacientes. Cada grupo com 7 pacientes. Então, esse paciente começou comigo em outubro de 2005 e ficou comigo durante 4 anos e pouco. Olha que interessante, David. Esse paciente saiu de 180 quilos. Cada tracinho ali significa 1 mês de tratamento. Eu fiz assim para ficar mais simples para o telespectador entender. Não é? Ele saiu de 180, David, e chegou a 130. Ele perdeu 50 quilogramas em 10 meses, sem remédio, sem cirurgia bariátrica. Uma média de 5 quilos mês. Por mês, exatamente. Mas, claro, a gente percebe no gráfico, foram meses aí de 8 quilos, outros de 3, de 2. É isso aí. Mas na média é isso. Essa foi a média. É muito interessante. E aí, não, volta para o anterior, por favor. Pode deixar no anterior, produção, isso. O anterior. Então, eu pergunto para você, David, e para o Marquinhos, e para o telespectador que nos acompanha. O que iria se esperar? A meta desse paciente era chegar em 100 quilos. Era de se esperar que ele fosse continuar tendo uma evolução fácil como essa? Ou não? O que vocês acham? Acredito que sim. Isso seria lógico pensar que sim. Ele estava muito bem, olha que incrível, não é? E bem diferente do nosso gráfico, né, Marcos? Ele poderia até desacelerar, não é? Porque perdendo 5 quilos por mês, ele poderia ir num ritmo mais lento, mas ir bem, não é? Aí, agora vamos ao próximo gráfico, produção, por favor. Muito bem, vai colocar aí pra gente. Pessoal de casa, vai participando. Aproveita aí para você mandar a sua pergunta, hein? Então, veja bem. No gráfico de cima, nós temos ali aproximadamente 12 meses, né? No primeiro gráfico, no segundo gráfico. E no terceiro, são 4 meses a mais, 16 meses. Eu condensei para ficar mais simples e muito mais prático para o nosso telespectador entender. No primeiro gráfico, ele saiu de 130 e chegou a 110, num ritmo mais lento. Quase no objetivo do 100. É isso aí, chegou a 110. E olha só o que aconteceu no gráfico do meio, David. Ele chegou a 109 quilos, que foi o menor peso obtido por ele. 109 quilos. E eis que o destino cruel e traiçoeiro preparou uma para ele. Ele entrou num fortíssimo estresse. O lado bom disso foi que ele estava protegido por um grupo de 7 pessoas, Dr. Ricardo e mais 6 colegas pacientes, que davam todo o apoio, todo o suporte para ele. Mas ele estava num grupo. O grupo era limitado para ajudá-lo a cuidar bem do seu emocional, do seu psicológico. Pode voltar o gráfico. Isso, muito bem isso. O grupo, ele limitava, porque no grupo ele não poderia falar do seu grande e terrível estresse. No grupo fica com vergonha. Ele não podia falar. Então, eu não pude ajudá-lo a resolver muito bem o estresse dele. E eu cuidava de mais 27 pacientes, David, mais 27 pacientes. Eu não podia chamá-lo no individual, no particular, para cuidar do seu estresse. Por quê? Porque eu estaria deixando na mão 27 outros pacientes. E eu não daria conta de cuidar dos estresses de todos eles bem cuidados. Eu tentei com recursos de nutrologia, mas eles foram limitados. O paciente deu uma controladinha e foi terminar o tratamento dele com 115 quilos. Ele desejava chegar no 100. Um dado interessante é que ele ganhou muita massa muscular. Muita massa muscular. Então, ao todo, nós vemos aí que ele emagreceu 65 quilos. Porém, na prática, eu considero que ele tenha emagrecido, queimado gordura, uns 75 quilos por aí, né? Então, foi realmente algo fantástico. E o mais interessante nesse caso é que eu pude estar do lado dele, juntamente com os colegas, pacientemente, sem fazer nenhuma pressão, acompanhando, não é? Então ele ficou aí em torno dos 115 quilos um bom período.
quase 2 anos ele ficou em torno de 115 quilos. E 2 anos após a alta, eu tive contato. 1 ano e 2 anos após a alta. Ele estava com 115 quilos. 115. Então, eu considero que houve sucesso terapêutico, não é? Que tenha aprendido. A gente está ali para aprender também. Isso. A lidar com as emoções, né, Marcos? Você tá conseguindo entender a essência, o objetivo desse tratamento? Então, sim, é emagrecer, mas com a cabeça boa, né? Pra manter. Exatamente. Resumiu isso. tudo, Marcos. É isso aí. Uhum. E eu confesso que eu cheguei lá, eu fui só para emagrecer. Aí cheguei lá, eu precisava cuidar da cabeça. E aí deu tudo certo. Hoje, enfim, está dando certo. Nós estamos nessa luta. Tem momentos de estresse, a gente tem que aprender a lidar. A essência da nossa missão é ajudar vocês a emagrecerem, ganhando sabedoria e força, resiliência emocional, para nunca mais voltarem a sentir, a sofrer o efeito sanfona. Muito bem. E nunca mais engordar novamente. Subentende-se que, se no futuro vier um estresse muito grande para cima de você, David, nos próximos 2 anos eu estarei cuidando de você. O seu tratamento ele vai durar até 2 anos após a alta em função dos quilos perdidos, quando você atingir a sua meta, não é? É isso, agradeço demais. É isso, eu digo mais que o Dr. Ricardo Peon salvou a minha vida, pode ter certeza disso, no momento que eu não sabia o que poderia acontecer. Tem o último gráfico aí na tela para o pessoal de casa, resumindo tudo isso que a gente falou. A gente vai para o resumo final com um gráfico fantástico que está lá na parede, lá no consultório, lá na salinha do Dr. Ricardo Peon, quando a gente chega lá. Explica para o pessoal. Eu fiz com carinho esse resumo, David, da segunda entrevista que foi há 1 mês atrás. Então, aí nós temos... aqui nós temos o quanto os estresses mentais e emocionais, eles são importantes para determinar o efeito sanfona. Ou seja, como o David disse há pouco, todos nós vivenciamos problemas da vida no nosso dia a dia. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos nós. E isso acontece na maioria das pessoas, David. Em torno de 70% das pessoas, quando estão submetidas a um estresse, o organismo dá uma ordem. A ordem é estocar gordura. Comer, comer, comer. Uma minoria não recebe essa ordem, fica neutra, ou até mesmo perdem peso, mas é uma minoria. 70% das pessoas passam por isso. Um dia, quando a gente tiver mais tempo, eu quero explicar por que disso. Eu já estudei o porquê disso. Então, veja bem, a ordem é estocar gorduras. Aí libera-se muito cortisol na corrente sanguínea. O cortisol é chamado de hormônio do estresse. E olha que crueldade, David. Ingerir mais comidas calóricas. Isso nós chamamos de compulsão alimentar. E muitas vezes, é o que eu suspeito em você, Marquinhos, essa compulsão ela é sutil. Ela é bem sutil e eu vou ficar de olho nisso, tá certo? Entendi. Tomara que não exista, mas se existir agora, vendo você 2 vezes por semana, eu vou detectar. Atividade física, David, quando você estava abaixo astral, você tinha interesse, você tinha ânimo para atividade Era física? só sofá, sofá e sofá, gente. E atividade física, nada, pensava nisso não. E hoje, quando eu vou no consultório, o Marcos esteve lá, eu chego lá e correndo, a gente vai correndo. É isso aí, olha só que voltamos à vitalidade. Né? E, por fim, algo muito cruel também. O metabolismo do corpo baixa, David. O metabolismo baixa. Aquelas pessoas que comem e são magrinhas, têm um alto metabolismo. O Marquinho tem um metabolismo baixo e, ante qualquer estresse, fica menor ainda. Vamos explicar para o pessoal de casa, esse é um X da questão, quando a gente está fechando aí nesse gráfico, quando fala do metabolismo. É o funcionamento do nosso organismo. Queima de caloria normal do corpo. Um exemplo claro aqui é quando a gente está dormindo, tem que estar queimando. Tem que estar queimando. Mas se a gente está tristinho, eu vou fazendo um linguagem popular para a pessoa entender. Se eu claro, estiver errado, David, claro. O doutor me corrige. Quando a gente está tristinho, está no estresse, a gente está dormindo ali e o nosso metabolismo não vai funcionar da maneira que deve funcionar, mesmo estando dormindo. Agora, se a gente está bem, administrando o nosso estresse, o nosso equilíbrio emocional em dia, aí ele funciona melhor. Ele funciona melhor. É isso. Exatamente, Tá David. É isso mesmo, aí. viu? É isso mesmo. Tá aprendendo também isso, Marquinhos? Aprendeu isso? E tem comprovado isso, de fato, tudo isso que o doutor fala? Tem sim. É isso. Doutor, deu para explicar o nosso tempinho aqui
é curtinho, o pessoal tá querendo saber aonde o doutor Ricardo sim, atende. Vamos aproveitar esse minutinho que a gente tem? Sim, aonde que o doutor Ricardo atende, qual que é o número do telefone? Eu tô com o Instagram aqui aberto para passar pro pessoal. O número é 99990 4789. Vamos repetir pro pessoal de casa devagarzinho. 9990 4789. 4789. O Instagram é o DR de Dr.Ricardo.Peão. Facinho. dr.ricardo.peão. Tem o Instagram, pode chamar lá, mandar mensagem que a secretária vai atender você com o maior carinho. Doutor, chegou aqui o tempo final do nosso programa terminando. Obrigado mais uma vez por receber a gente. Marquinhos, obrigado pela visita aqui. Obrigado. E vamos junto nessa, viu? Vamos. E já estou desejoso de voltarmos aqui na última terça-feira do mês que vem, de maio, para trazer mais novidades, David. E o gráfico do Marquinhos vai estar melhor que esse. Se Deus quiser. Você viu o meu da última vez como é que tava, né? E agora a gente tá aí, comemorando que tem evoluindo. Mas isso faz parte. O estresse, né? As dificuldades fazem parte do O Marquinhos está mais avançado que você em termos de reeducação alimentar. Isso mesmo. Você no campo emocional. É isso. Vamos juntar para tudo, vai dar você, tudo certo. os estresses, eles são mais visíveis, mais perceptíveis. Mas que vai recorrer. Os do Marquinhos ficam ocultos, mas eu vou decifrá-los. Com certeza. Doutor Ricardo Peão, obrigado mais uma vez. Prazer imenso, David. A gente se encontra também, Marquinhos. A você de casa, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência do nosso programa. Participe sempre com a gente, é uma honra estar com vocês. Valeu, até o próximo programa.